espaço para refletir e conversar sobre literatura. Desde 2003, a Festa Literária Internacional de Paraty coloca os livros no centro do debate e no meio da rua. A edição de 2025 tem como autor homenageado Paulo Leminski, um artista ao mesmo tempo pop e erudito, que navegou por poesia, prosa e canção popular. O destaque das mesas é a presença de autoras latino-americanas, como a mexicana Dália de la Cerda e a argentina Dolores Reis. O historiador israelense Ilan Pappé, que é um crítico ferrenho do sionismo, também participa da festa, assim como a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva. Para falar sobre a programação e a importância do evento, o BDF Entrevista de hoje recebe a curadora da Flip 2025, Ana Lima Cecílio. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista e hoje a gente vai falar sobre a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que já começa amanhã, quarta-feira, dia 30 de julho, e segue até domingo, dia 3 de agosto. E para conversar sobre a programação, sobre tudo que vai acontecer por lá, a gente recebe a curadora do evento, Ana Lima Cecílio. Oi, Ana, obrigada pela participação aqui no BDF Entrevista. Oi, eu que agradeço. Que bom falar da Flip por aqui também. Ana, a gente vai falar bastante sobre a programação, mas eu queria começar com um dado e uma provocação. Todo ano o Instituto Pro Livro lança um levantamento chamado Retratos da Leitura no Brasil. E o de 2025, pela primeira vez, desde 2007, que é quando essa pesquisa começou a ser feita, o Brasil tem mais não leitores do que leitores. 53% da população é não leitora e 47% é leitora. Ao mesmo tempo, a gente vê eventos literários tendo muito sucesso, como as bienais lotadas, a Feira do Livro de São Paulo, a própria Flip. É uma contradição? É uma contradição aparente? O que está acontecendo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta difícil para a gente que trabalha com livro entender o que está acontecendo, onde que a gente está errando e, ao mesmo tempo, analisar esses momentos de imenso sucesso dos eventos literários. A Flip desse ano, acho que é um recorde de casas parceiras, recorde de transmissão online, assim, realmente a Bienal foi uma coisa muito espantosa. Eu não sei muito bem o que é, mas eu acho que isso deu dados muito importantes para a gente pensar em como a gente fez a Flip, tanto no ano passado como nesse, assim, que eram sinais de alerta que já estavam ligados a essa diminuição da leitura. Eu acho que tem um fenômeno que é um fenômeno mundial, que é dividir a atenção, né? A nossa atenção de leitor está muito dividida com as redes e com as redes sociais e o tempo de tela, que acho que é um avassalador, né? É uma coisa que a modernidade impôs e que dificilmente a gente consegue escapar disso. Mas eu acho também que tem um momento em que os eventos literários, as editoras, os autores, as pessoas que trabalham com literatura, elas precisam estar muito atentas para entender como que a gente pode fazer essa sedução dos leitores, como a gente pode trazer mais gente para o mundo dos livros e da leitura, e como a gente pode reter, né? Quando você vê essa pesquisa do Instituto do Livro, por exemplo, tem um dado que é muito crucial para mim, que é assim, que as pessoas em idade escolar, todas são leitoras. E a definição de leitor é uma coisa muito absurda, assim, é quem leu um livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses. Então, não é nem uma leitura assídua, assim, né? É um referencial bem maleável, digamos. Então, assim, as pessoas em idade escolar, elas se mantêm leitoras, porque tem leitura obrigatória, porque presta vestibular, porque faz prova, porque tem que estudar. E depois que as pessoas saem da escola, isso cai drasticamente quando vai para o mundo do trabalho e tudo mais. Então, eu acho que quem trabalha com literatura, com livro no Brasil, tem uma missão que a gente não pode ignorar. Então, quando a gente faz uma festa como a Bienal e como a Flip, a gente não pode fazer uma festa para os nossos pares, né? Para quem já é leitor. Acho que a gente sempre tem que estender a mão e acho que isso é uma coisa que está muito no nosso horizonte.
a Flip, tudo isso para dizer que assim, a gente pensou, por exemplo, o homenageado desse ano, o Paulo Leminski, ele é um poeta, como disse na apresentação ali, erudito e pop. Então ele é um cara que estudou muito, que traduzia várias línguas, que era um super conhecedor de todas as normas da poesia. Mas ele teve uma sacada uma hora de que a poesia tinha que ser pop. Ela tinha que agregar todos os elementos que podiam ser atraentes. Então ele busca no judô, que ele era judoca, ele busca nos elementos do haikai japonês, na música pop, no rock and roll, na propaganda, na poesia visual, vários elementos para fazer essa poesia dele, que é uma poesia pop exuberante, que junta vários desses aspectos para atrair o leitor. Né? O Leminski ele tinha uma postura de achar que a poesia não é uma coisa que tem que ser decifrada por eruditos e por quem estudou muito. A poesia tem que saltar na cara das pessoas, tem que estar pichada no muro, nas canções populares, escrita na camiseta. Ele falava muito isso, e um poeta que nunca encostou num computador, ele nunca teve ideia do que era rede social, mas ele tinha esse sentido do pop muito forte. E eu acho que isso faz da poesia dele uma poesia viva, fácil, convidativa para o leitor e que faz, por exemplo, ele ser um dos poetas mais lidos, é o maior best-seller, o livro dele, toda a poesia, vendeu quase 200 mil exemplares, isso é uma Nossa. raridade no meio da poesia. Mas eu acho que ele tem esse apelo mesmo de falar com o público. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu não sei qual é essa contradição da gente ter cada vez menos leitores, mas os eventos continuarem sendo muito procurados e muito cheios, como a Bienal, como a Flip, mas eu acho que isso principalmente é uma postura da gente de fazer festas literárias que sejam generosas nesse sentido de querer abarcar cada vez mais público. Acho que isso que é o importante, assim. Bom, já que você trouxe o Leminski, né, eu vi uma entrevista sua em que você comenta que a ideia do autor homenageado não é ele ser o tema da Flip, mas ele ser tipo um norte, né, da festa. E aí eu queria te perguntar como que o Leminski e essa ideia, né, de uma poesia que sai da biblioteca e vai para o mundo, como que isso está norteando a Flip desse ano? Ah, é exatamente isso. Ano passado, o homenageado foi o João do Rio, que era um cara do jornalismo, então a gente foi pensando muito nisso, né? Nas novas linguagens, na crônica, nesse jeito de escrever mais sobre a vida cotidiana e mais perto da gente. Esse ano com o Leminski, primeiro porque a gente sentia muita falta de poesia. E eu digo sentir a falta de poesia, não é nem pelo meu gosto pessoal, que realmente eu gosto muito, mas eu acho que é muito porque o Brasil vive um momento de efervescência poética. Com a facilidade de autopublicação, dos poetas fazerem seus próprios livrinhos, assim, a gente tem poeta de tudo quanto é tipo no Brasil. A gente tem poeta que escreve soneto, tem poeta de verso livre, tem poeta social, tem poeta de amor. E eu acho que a gente conseguiu juntar uma amostra muito bonita e muito viva de várias gerações, de várias idades, nessa Flip. E eu acredito que a poesia pensada desse jeito do Leminski, ela realmente é uma porta de entrada para a literatura. Né? Porque a poesia é mais leve, a poesia pode ter um humor, pode ter uma coisa que te toca muito no imediato, né? Ela conta com o leitor participando para dar sentido para aqueles versos. Então eu achei que o Leminski ele abria esse tanto de porta. Para além disso, o Leminski ele é um cara que entendia que a canção popular também é um lugar da poesia, e aí a gente tem uma figura maravilhosa que é o Ney Lopes, por exemplo, que além de um grande sambista, é um dos maiores intelectuais do país, que o especialista na diáspora africana e na herança que isso deixa para a nossa cultura, mas a gente também tem gente que transita entre a poesia e outros gêneros literários, como é a Lilian Sais e o Fabrício Corsaletti. A gente tem a prosa experimental de uma autora do Suriname. Então, tudo isso é um pouco do Leminski e é um pouco desdobramento do que ele fazia e que aparece em cada uma das mesas com alguma das suas características, né? Então, acho que literariamente a gente foi levando muito por esse caminho de seguir os passos do Leminski.
Legal. E a mesa de abertura vai ser com o Arnaldo Antunes, né? Eles tinham uma proximidade, também tem essa ligação, né, da poesia com a música pop. É, o Leminski, ele era muito fascinado pela música popular brasileira, né? Pelo Caetano Veloso, o Gilberto Gil e o Chico, e ele falava que a gente no Brasil, né, apesar de maltratar a poesia, sobretudo na época do Leminski, que a poesia ainda era uma coisa muito apartada do público, ele falava, a gente fala que a gente não gosta de poesia, mas nós somos um dos países mais musicais do mundo. A canção popular é uma coisa que faz parte da nossa vida, seja no cordel, no samba, em todas as suas, na música sertaneja, em todas as suas manifestações. A gente é um país muito da poesia musicada, né? Que são as canções. Então isso era uma coisa que estava muito no horizonte dele. E aí ele começou, ele ficou muito próximo dos poetas concretos, do Haroldo de Campos, Augusto de Campos, e estudava essa coisa da poesia visual, também pelo caráter pop que ela tem, e se encantou com os Titãs. Quando o Titãs começou a surgir, assim, ele ficou muito impressionado com as letras do Arnaldo, em como colocar ritmo na poesia, em como fazer uma música absolutamente moderna, mas carregada de poesia. E ele tem o último livro dele, ele dedica ao Arnaldo Titã Antunes, assim. Então eles foram amigos, se conheceram, acho que a poesia deles conversa muito. O Arnaldo canta uma música do Leminski que é linda, uma música que chama Luzes, e que o último verso é Essa noite vai ter sol, que é o nome da conferência de abertura que o Arnaldo vai fazer pra gente, abrindo essa festa, assim. Então acho que vai ser um momento bem bonito. E os autores que são homenageados na Flip, geralmente eles passam por um processo de redescoberta, né? Não só dos leitores, mas também das editoras, né? Livros são relançados. E o Leminski, apesar dele ser muito conhecido pela sua produção poética, ele também tem um romance, ele teve traduções. Existe uma expectativa, ou se você já sabe de algo, de uma reedição desses livros que não são tão conhecidos dele? É, a gente. Porque, assim, como eu disse, como você lembrou, que eu já tinha falado por aí, assim, o Leminski ele funciona muito como um norte da Flip, né? Nesses desdobramentos. Mas a gente faz um momento que é muito importante para a Flip, a gente faz um mês antes, que teve em São Paulo, no comecinho de julho, a gente faz um ciclo do autor homenageado, que é uma coisa que a gente faz em parceria com o Sesc. E aí é super interessante porque a gente chama vários estudiosos da obra do homenageado que fazem essa atualização crítica da obra dele para falarem especificamente do Leminski. Então a gente teve uma mesa de abertura com o Zé Miguel Wisnik e a Alice Ruiz, depois a gente teve uma mesa só sobre o Catatal, que é esse romance ideia, é um romance experimental, que ao contrário da poesia, se a poesia do Leminski é tão generosa e que chega tão perto do leitor, o Catatal é um livro muito elaborado, hermético, é um jogo de linguagem muito refinado, inspirado no Finnegan's Wake, que a gente teve uma mesa só para conversar sobre ele e que foi incrível. Mas sim, aí a questão da prosa apareceu em vários outros momentos. Assim, ele tem os ensaios dele sobre vários outros autores, são ensaios que são muito esclarecedores sobre os autores de que ele gostava, mas que também falam muito sobre ele, sabe? Quando um poeta comenta a obra de outro, ele também fala sobre si mesmo. E agora eu sei, por exemplo, a Todavia está relançando o Gozo Fabuloso, que é um livro que junta crônicas e contos que ele deixou pronto, mas ele não publicou em vida. Quem fez essa edição foi a Alice Ruiz, a viúva dele. Acho que mesmo esse livro dos ensaios, que é uma edição do Unicamp, foi reeditado. E o Catatal, que é um livro publicado há muitos anos pela editora Iluminuras, que trata ele muito bem, é uma editora que tem muito carinho pelo Catatal, então o Catatal sempre está disponível. Ele saiu ano passado numa edição com um pós-fácil muito bem feito, porque ano passado seriam os 80 anos do Leminski, né? Ele nasceu em 1944, então ano passado ele completaria 80 anos, então a editora já estava com tudo arrumadinho, assim. Também fazer a homenagem foi gostoso, porque a gente foi conversando com as editoras, falou assim, não, tá tudo certo, tá, os textos estão atualizados, tá tudo bem, assim. Ele é um poeta muito bem tratado, o Leminski, assim.
Mas a gente fica, claro, esperando que apareçam novas coisas, né? Ele se correspondia muito, tem muitas cartas. Para mim, pessoalmente, que sempre fui muito fã do Leminski, sempre gostei muito dele, eu conhecia já a prosa, uma grande surpresa foi a música, porque durante algum tempo eu achei que alguns músicos musicavam os poemas dele, e aí no começo dessa pesquisa para fazer a homenagem eu descobri que não, que ele é um grande compositor. Ele fazia letra e música, gravava no violãozinho dele meio ruim as melodias, assim. Então isso foi uma grande descoberta. A Estrela Leminski, filha dele, tem um disco chamado Lemins Canções, que são todas canções feitas por ele que ela canta lindamente. Tem muita gente fazendo um trabalho com isso, assim. Bacana, teremos bastante Leminski aí, então. Fechando esse bloco Ele mesmo. falando sobre o Leminski, queria trazer um outro aspecto que eu vi numa entrevista sua e que eu achei muito bonita. Você comentou que você conheceu o Leminski, acho que foi no começo da adolescência, né? Se encantou, se apaixonou e agora, para homenageá-lo na Flip, você revisitou a obra dele e se reencantou, se reapaixonou. E aí você diz que parece que o Leminski tem uma coisa inteligente para dizer para cada fase da vida. Eu queria que você comentasse um pouco mais isso, que eu achei super bonito. É, ele, como ele tem essa facilidade, essa generosidade no jeito de fazer poesia, a gente lê e acha que é muito fácil. Ele faz poesia com trocadilho, com um pedaço de letra de música, né? Ele tem umas coisas assim, tudo que li me irrita quando eu ouço Rita Lee. Então, que parece uma piada, que são uns insights assim muito imediatos e que a gente se reconhece muito. Então, acho que ele foi o primeiro poeta que eu li e que eu falei: ah, então poesia é isso. Então dá para falar tudo em cima de poesia. E aí, através dele, eu fui procurando outros poetas. Eu fui ler Bandeira, Drummond e tal. E eu fiquei um pouco na cabeça com isso, assim, que o Leminski era meu primeiro poeta, minha porta de entrada na literatura. Depois que a gente fechou de fazer a homenagem, eu comecei a ler mais sobre ele. Peguei lá meus livros velhinhos, que estavam todos marcados, que eram livros que eu amava na adolescência. E aí você lê poemas, às vezes, que você sabia de cor, só que eles estão falando outras coisas para mim. E aí isso é o gênio, né? O gênio, assim, é um cara como Leminski, que estudou latim, que traduzia do japonês, do latim, do grego, do alemão, do inglês, que conhecia profundamente as estruturas poéticas, os recursos poéticos, mas que fazia um poeminha sobre a Rita Lee e que te dá um estalo. Agora, aquilo não é por acaso, aquilo é muito estudo também, né? Então, o primeiro livro de poema do Leminski, né, que é depois do Catatal, chamado Caprichos e Relaxos, eu acho que ele fala muito sobre essa dinâmica do Leminski, porque ele é capricho, que ele vem de um estudo, de uma articulação, de um jeito de pensar a poesia com muita propriedade, mas ele é relaxo também, não relaxo no sentido de descuido, mas no sentido de descanso, né? Então, ele ensina que a poesia é isso, ela é muita técnica, muito estudo, muita erudição para você conseguir fazer aquela brincadeira que pode ser engraçada, pode fazer você entender uma coisa que você não tinha pensado antes, assim. E aí é uma delícia, porque quando mais a gente lê, depois de ter lido um monte de filosofia, um monte de coisa e ter passado por várias outras coisas na vida, aquele poeta continua te dizendo coisas, né? O Italo Calvino tem uma frase de que eu gosto muito, assim, que ele fala que daquele livro do Italo Calvino que chama Por que Ler os Clássicos, ele fala: clássico é o livro que nunca parou de dizer o que ele tinha que dizer. Então, nesse sentido, eu acho que o Leminski é muito um clássico também, assim, né? Porque ele disse para mim um monte de coisa importante quando eu tinha 15 anos e agora, aos 47, ele continua me dizendo coisas, assim. E é uma delícia você se reencontrar com um poeta querido. Parece que você está encontrando um amigo, né? Assim, que tinha te falado coisas e vocês dois estão mais maduros agora, assim. Então é muito divertido e uma coisa que a poesia do Leminski me deu, assim, e que está sendo muito feliz montar essa flip pensando nele por tudo isso, assim. Bom, fechando agora nosso momento Leminski, queria falar mais de outros elementos aí da programação. E eu vi que vão ter, acho que são 4 escritoras latino-americanas, né? Eu sou muito fã, assim, dessa nova literatura latino-americana feita por mulheres que escrevem sobretudo horror, né? Queria que você comentasse um pouquinho o que você acha desse movimento e qual
que é a importância dele para a Flip e para a literatura atual? Raquel, são 5. São 5 autoras. Tem 2 mesas que são exclusivas, que é a Dalia de la Cerda, que é uma mexicana, a Dolores Reis, que é uma argentina, a Maria Negroni, que é uma argentina, a Cristina Rivera Garça, que é uma mexicana, e uma chilena, que é a Lia Trabuco Zeran. E são 5 autoras muito diferentes entre si, mas sim, elas são o maior subgrupo da Flip, assim, se você pensar, né? Europeus, anglófonos, né? As coisas assim. O maior subgrupo são dessas autoras latino-americanas. Para pensar a programação da Flip, eu fui editora a vida inteira, mas os últimos 3 anos antes de ser curadora, eu trabalhei numa livraria. E a livraria me ensinou um monte de coisa, né? Ensinou que quando você entra numa livraria, o que você vê ali, que é um reflexo do mercado editorial, mas é um reflexo também do que as pessoas querem ler, do que elas estão buscando e de que tipo de livro tem conversado com elas de um jeito interessante. Eu acho que a gente passou décadas, para não dizer séculos, muito grudado no que vinha, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos, sobretudo na literatura anglófona, né? A gente lia muito Inglaterra e Estados Unidos e isso era um reflexo do mundo inteiro. Então, gerações como a minha, por exemplo, eu que sou uma mulher latino-americana, eu fui formada por um imaginário literário que vem de homens brancos anglófonos, né? E aí tem claro que as mulheres latino-americanas sempre escreveram, mas eu acho que não tinha muito interesse de circular isso e da gente conversar sobre isso. Então acho que de alguns anos para cá, 5 anos para cá com muita evidência, talvez 10 com menos, mas aí que isso foi se adensando, a gente descobriu que a gente tem aqui na América Latina um celeiro maravilhoso de conversas, né? Então, por exemplo, a Lia Trabuco Zeran, que é essa autora chilena que está numa mesa com uma brasileira, com a Lília Guerra. A Lia, ela tem um livro chamado Limpa, que é um livro sobre uma relação de uma menina de origem indígena pobre, né, dos indígenas do Chile, os Mapuche, pobre, que vai trabalhar na casa de uma família de classe média alta, e é uma relação da empregada dentro da casa, que é uma relação totalmente espelhada no que a gente vive no Brasil e que a Lília Guerra trata no livro dela. Então tem uma coisa muito boa da gente se identificar como latino-americano. Né? A outra mesa da Dolores Reis e da Dalia de la Cerda, por exemplo, são 2 escritoras jovens latino-americanas, cada uma no México, outra na Argentina, que falam sobre a vida das mulheres na periferia, que falam sobre o feminicídio, que tem dados absolutamente assustadores, bom, tanto no México como na Argentina, como no Brasil, como a gente viu numa pesquisa, acho que da semana passada. Fala sobre o direito das mulheres da autonomia sobre o próprio corpo. As 2 têm uma militância pró-aborto, que é uma coisa muito importante na Argentina, que teve aquela vitória uns anos atrás. As 2 falam sobre governos autoritários e como que é a vida das mulheres, sobretudo na periferia nisso. Então, assim, de repente a gente vê que a gente tem muito mais identificação com essas autoras, né, que usam, você falou do terror, as 2 também. O terror que elas buscam é um terror que vem de uma mistura do folclore local, da cultura local da Argentina, do México, do Chile, reformuladas a partir de questões muito prementes da vida contemporânea, que é globalizada. Né? Então, elas misturam internet e os cartéis de droga com uma lenda que a avó vem tomar conta. Enfim, tudo isso diz muito respeito para a gente também, como brasileiras, que também vivemos um pouco nessa... A gente tem um pouco de cultura popular misturado com a globalização, de um jeito que conversa muito com a gente. Eu acho que um pouco o imenso sucesso que essa geração de autoras latino-americanas faz hoje em dia entre nós brasileiros, vem muito disso, da gente entender o poder da representatividade e dessa irmandade cultural que a gente tem na América Latina, porque o Brasil a gente esquece às vezes, mas é a América Latina, né? Assim, então é uma sensação um pouco de pertencimento também. Queria também comentar a presença do Ilan Pappé,
como a gente mostrou ali no início, ele é um historiador israelense que é um crítico ferrenho do Estado de Israel, e trazer o Ilan Pappé, essa pessoa que tem esse posicionamento nesse momento para a Flip, é um posicionamento político da festa? Eu não sei se é um posicionamento político da festa, mas é um posicionamento político da curadoria, sabe? Eu acho que para mim, assim, eu sempre fiquei muito horrorizada com o que está acontecendo lá, né? Porque é distante, mas ao mesmo tempo faz parte também. Acho que a gente se identifica, todo mundo tem um pouco de família árabe, tem amigo judeu. A gente no Brasil recebe os ecos disso na imensa caixa preta, que é como isso costuma ser tratado pela mídia tradicional. Acho que tem uma dificuldade de entender. Então, acho que antes de estourar a guerra, eu comecei a prestar atenção, saber que os conflitos estavam se acirrando, e tem a questão do Hamas, e quem que é terrorista, e o Estado de Israel, e o tratamento da Palestina, e aquela loucura que é a faixa de Gaza, que, como diz o título do livro mais recente do Pappé, lançado aqui no Brasil, da editora Elefante, é a maior prisão do mundo, né? Ele vai contando como que construir Gaza daquele jeito e confinar as pessoas daquele jeito, é a crônica da morte anunciada. É claro que aquilo é uma panela de pressão. E quando a gente fica curioso, acho que eu tenho curiosidade pela guerra da Ucrânia, por todas as coisas que estão acontecendo no mundo, assim, mas eu comecei a procurar quem podia, quem que era uma autoridade para falar sobre isso. E eu cheguei no Ilan Pappé, que é essa figura que é muito interessante, que é um israelense, filho de judeus, que sobreviventes de Auschwitz ou de Burkal, não sei qual campo, mas os pais dele foram fundadores de Israel, fizeram esse primeiro movimento. Então, para mim, me interessa muito ouvir a voz de um cara desse que está crítico ao Estado de Israel. E ele fala, a gente fala, ele tem uma visão radical. Ele não tem uma visão radical, ele tem uma visão muito sensata de um cara que estudou muito, estuda os séculos de inimizade e estuda, sobretudo, Raquel, que é uma coisa que eu acho muito interessante, ele não é simplesmente uma guerra cultural, é uma guerra econômica, uma guerra política, tem um monte de interesse envolvido. E isso, assim, o Ilan é um cara que eu queria ter trazido desde o ano passado, porque a guerra estava começando no ano passado. Eu não podia imaginar que a gente ia estar vivendo essa situação de Gaza agora, que é infinitamente pior. Eu não sei você, mas eu vejo imagens de criança assassinadas, bombardeadas, sem pedaço, jornalista passando fome, criança subnutrida. Aquilo, assim, eu acho que a gente, no mundo, não é possível que aquilo esteja acontecendo e que a gente não consiga tomar uma posição e falar quem está lá dentro ou falando sobre isso, né? E foi curioso, porque ano passado a gente teve um autor maravilhoso no programa principal, chamado Atef Abu Saif, que é um palestino, que foi ministro da Cultura, um escritor de romances palestino. Ele chegou a ser ministro da Cultura do Estado palestino e teve que sair de lá, a casa dele foi bombardeada. Ele escreve um diário da guerra que é muito contundente, contando tudo o que aconteceu. A fala dele foi super emocionante aqui. E não fez o barulho que o Ilan está fazendo. Então, eu não sei muito bem porquê, parece que as pessoas dão mais ouvido para ele justamente por ele ser israelense, mas eu acho bom, assim. Eu não acho que ele seja controverso no sentido dele ser radical, porque ele fala as coisas com muito embasamento. E acho que o mínimo que a gente aqui de longe tem que fazer, como humanidade, é ouvir o que essas pessoas estão passando, é tentar entender as razões disso e sim tomar partido. Então, isso foi uma escolha minha, assim, como curadora, que eu achei que era um passo que o mundo dos livros ele deve ser político, ele deve servir para a gente entender o mundo, né? Então acho que trazer o Ilan Pappé foi um bom passo para isso, assim. Eu tenho muita expectativa nessa mesa. Acho que vai ser uma mesa bem transformadora, assim. Tomara que a gente consiga ouvi-lo com calma para ver o que ele tem a dizer, assim. Sim, porque o Ilan é uma pessoa que vai para as raízes, né? Ele não pega só aquilo que está na superfície, que é o ataque ali, ele vai para o, né, como que nasceu o Estado de Israel, a ideologia que está Sim, por trás daquilo, né? Tem uma outra mesa exatamente. também que está chamando a atenção, que é com a ministra, Marina Silva. Não sei, mas eu acho que ela não tem livros, né, escritos. Como que Ela foi tem uma o... biografia
Ela tem uma biografia sobre ela e ela tem alguns artigos publicados em alguns livros sobre preservação da Amazônia e sobre a luta pela floresta em pé. Mas a Marina, a Flip tem um pouco esse espaço. A Marina é uma grande pensadora sobre a Amazônia, né? Ela é uma pessoa que desde criança está muito inserida nesse contexto. Ela recebeu inúmeros prêmios internacionais. Tem um que foi o mais recente, eu acho que é as 10, ela está entre as 10 pessoas capazes de mudar o mundo, justamente por ter uma visão ampla, sociológica, política e cultural da Amazônia e do que é a Amazônia e de tudo que a gente está fazendo de errado, basicamente, né? Então, a Marina, eu acho que ela tem muito a dizer, não só sobre a experiência pessoal dela, mas ela é uma grande estudiosa da questão. E aí a gente ficou pensando nesse ano de COP30, quem poderia fazer para ter a fala mais ampla possível para a gente conseguir contemplar esse assunto na Flip. E eu já tinha pensado na Marina, claro, que é das maiores autoridades do Brasil sobre isso, e foi quando eu vi aquela cena deplorável da comissão de investigação do Senado, em que ela foi totalmente atacada pelos senadores que só queriam defender os interesses das mineradoras e da exploração irracional da floresta, assim. Aquela imagem da Marina, aquela mulher que militou a vida inteira em nome disso, e os senadores falando assim, quem é a senhora? Ponha-se no seu lugar. Aquilo me deu um mal-estar muito grande, e aí eu lembro que eu cheguei para o pessoal da Flip falando, gente, a gente tem que trazer a Marina. O lugar dela é também estar numa festa literária para também falar dessa luta, que é uma luta que tem que ser de todos nós, assim. E foi super bem recebido, a gente está muito feliz com a presença dela, acho que vai ser emocionante, acho que vai ser histórico, porque a Marina é uma personalidade histórica, né? Então a gente tem esses momentos de contemplar essas pessoas, é uma espécie de uma homenagem para ela também, mas também de ouvir, porque a Marina ela consegue falar da necessidade absolutamente premente de preservação da floresta, mas sem dar uma sensação de que eu particularmente o que me causa muita ansiedade, que é a tal da ansiedade climática, né? Que a gente fica sempre eu fico muito angustiada ouvindo falar disso, e a Marina ela ainda tem uma racionalidade calma, assim, eu acho que vai ser muito bom ouvi-la aqui também. Bacana. E além desses, quais outros mesas e, enfim, coisas que vão acontecer na Flip, que mais que você destaca? Nossa, aí eu sou suspeita, porque eu tô igual mãe, que não posso dizer qual que é meu filho preferido. Mas eu destaco muito a Rosa Monteiro, que é uma autora espanhola, que veio a Flip há 21 anos, né? Essa é a 23ª Flip, a Rosa veio há 21 anos. E quando ela veio, ela veio para lançar o primeiro livro dela em português, que era A Louca da Casa. Ninguém sabia muito bem quem era era uma autora espanhola mais ou menos desconhecida. E aí, a partir desse livro, ela foi ganhando os leitores, ela é uma autora absolutamente genial, que tem um pouco a ver com Leminski também, nisso de mesclar gêneros. Ela começa falando da vida pessoal, depois ela faz uma ficção, depois ela vai contar da vida dos escritores, e ela fala sobre feminismo e criação literária e o poder da literatura de um jeito muito divertido e muito gostoso de ler. Parece uma amiga com quem você conversa. E ela foi lançando esse livro, lançou vários, hoje ela é um super best-seller, é super conhecida da maior parte do público, e o público está muito esperando vê-la. Então tem a Rosa, tem o Sandro Veronese, que é um autor italiano, autor de O Colibri, que é um livro belíssimo também, é um livro que conta a história de um cara, o nome da mesa dele é A Extraordinária Vida Comum. Então é a história de uma família que não acontece exatamente nada de grandes peripécias, mas o jeito que ele conta, como ele vai contando as transformações dentro desse personagem é de uma ternura, de uma graça, de uma humanidade muito bonita. Essa é uma outra mesa que eu estou esperando muito. É, Tem a mesa do Ney Lopes, né? O Ney Lopes, que é esse sambista maravilhoso, que a maioria das pessoas conhece ele pelo samba, mas ele é um imenso intelectual e um grande escritor de romances também. O Ney é o nosso convidado mais velho, eu acho que ele tem 83 anos, é,
E eu estou muito feliz, assim, porque vai ser uma mesa só com o Ney e com o Luiz Antônio Simas. Eu acho que vai ser uma grande celebração do Ney. O Ney nunca veio à Flip, então acho que vai ser um momento muito bonito também. Enfim, tem a mesa das três poetas, que são três gerações de poetas: a Alice Ruiz, que está com 80 anos, a Cláudia Roquette Pinto com 60 e a Marília Garcia com 40, que são um pouco herdeiras desse jeito do Leminski de fazer poesia. Então, acho que tem muita coisa bonita, assim, que a gente está esperando. Ana, agora eu queria entrar num assunto um pouquinho mais espinhoso com você. A Flip com certeza é um dos eventos literários mais importantes do Brasil, mas também ela é encarada um pouco como um evento um tanto elitista, né? Paraty é uma cidade muito cara, na Flip fica mais cara ainda. Existe uma preocupação da curadoria, da organização, de tirar esse viés mais elitista, deixar uma festa mais popular, mais democrática? Olha, a gente faz alguns movimentos já há alguns anos para que seja mais democrática. A Flip nasceu em Paraty, né? Então ela está muito ligada nesse território, ela só seria capaz de existir aqui do jeito que ela é. Acho que quando ela surgiu, né, por uma iniciativa do Mauro Munhoz e da Liz Calder, ela tinha isso de ser numa cidade litorânea, quase equidistante de São Paulo e do Rio, justamente por eles compreenderem que você tirar a festa literária do território de São Paulo, como é a Feira do Pacaembu, por exemplo, que é uma festa maravilhosa, mas que é no meio de São Paulo, ou a Bienal do Rio, que é outra festa em Rio, mas que ali naquele espaço dentro do Rio de Janeiro. A Flip, assim, a ideia é essa, de você pegar um território de uma cidade belíssima, colonial, com essas ruas maravilhosas de pedra, beira-mar, e botar todo mundo aqui para ficar respirando literatura todos esses dias. Então, primeiro, eu acho que a Flip é inseparável de Paraty, e aí Paraty é uma cidade turística, tem todas essas coisas. Agora, como a gente pensa a Flip acontecendo aqui, a gente tem, assim, 30% dos ingressos de todas as mesas, eles são vendidos primeiro para paratienses por preços populares. 10% dos ingressos são distribuídos de graças nas redes públicas e tem um super trabalho de mobilidade para trazer as pessoas do litoral aqui de Paraty para dentro da tenda. Além disso, desde a Flip 1, sempre teve a Flip que acontece no auditório fechado, que é onde os autores estão, mas sempre teve a transmissão no telão. O telão, hoje em dia, tem muito mais lugares do que lá dentro, é super confortável, tem cadeira para todo mundo, fone com tradução, na praça aberta, é um lugar super bonito. De uns anos para cá, acho que desde a pandemia para cá, todas as mesas são transmitidas online gratuitamente, tanto no YouTube como no Arte1. Então a gente tem uma grande vontade e realização mesmo de deixar que as pessoas conheçam a Flip, que participem do jeito que puderem, mas ela tem essa especificidade, ela acontece em Paraty, né? Então é a festa literária de Paraty. E eu acho que a gente está conseguindo cada vez mais fazer com que a comunidade paratiense abrace a Flip também, né? Porque além do programa principal, que é do núcleo artístico da Flip, a gente tem o núcleo educativo, que é a Flipinha, que acontece o ano inteiro aqui, com oficina para os professores, formação de leitor, formação de educação, enfim, tem um monte de ação na cidade, as casas flipeiras, a distribuição dos livros, né, a formação de um público leitor de Paraty, que a gente hoje já colhe frutos. Então, hoje, na equipe da Flip, a equipe permanente, que trabalha o ano inteiro, que trabalha com parcerias e com as leis, a gente tem pessoas que conheceram a Flip na Flipinha, criancinhas aqui de Paraty, e que foram a cada ano e que acabaram indo estudar coisas e que voltaram para Paraty para trabalhar na Flip também, assim. Então, tem um esforço da gente bastante cotidiano disso, assim, que dura o ano inteiro, que não aparece exatamente nos dias de festa, mas que é muito bem realizado pelo pessoal do programa educativo e que é fundamental para a gente também, porque é a contrapartida dos patrocínios e tudo mais. Mas eu acho, sobre tudo isso, assim, sempre deixar todo o programa da Flip, a mesa do Ilan Pape, da Marina Silva, da Rosa Monteiro, vai ficar tudo aberto no YouTube para quem quiser ver, esteja em Paraty ou não.
tá sempre disponível, assim, é uma entrega que a gente faz para o público do Brasil inteiro, né? Cada um de um jeito. No ano passado, as editoras independentes, elas reclamaram que o espaço que foi concedido para elas na Flip era distante do restante da feira, então isso teria diminuído as vendas. Também reclamaram de uma taxa que seria muito alta, que elas tinham que pagar. Nesse ano, teve alguma mudança para deixar as editoras independentes mais visíveis? Como que está essa questão esse ano? Teve. A Flip, ela também funciona muito como teste, né? Uhum. Assim, ela em 23 anos, ela vai mudando a cada tanto. Essa tentativa esse espaço chama Praça do Areal e que fica do outro lado do rio, onde já foi a tenda em outros anos. É que esse ano a tenda tá para dentro e tá lá, mas é um espaço onde as pessoas circulam o tempo todo, onde é até mais fácil de chegar, onde desembarcam os barcos e os ônibus que a gente contrata via mobilidade para trazer as pessoas da região para cá. Então é um lugar muito frequentado. Aí a gente começou a fazer pequenos ajustes, assim, o palco que ficava no começo, então a pessoa quando ela entrava nesse espaço do Areal, o palco era logo no começo, e às vezes ela não andava até o fundo para ver as editoras que estavam lá. Agora a gente botou o palco lá no fundo. Então, para as pessoas verem as atividades, elas vão ter que circular por todas as banquinhas. A sinalização vai melhorando a cada ano. Esse ano o mapa ficou pronto, contendo toda essa programação que acontece paralelamente. Isso são pequenos ajustes que a gente vai fazendo. Vários dos palcos são subsidiados pela Flip, para as editoras independentes e para os autores que não têm editora também. Então, tem também a exposição dos produtores locais, né? Da agricultura local e de produtor de mel, de doce da região. Então, a gente vai tentando abarcar. Às vezes a gente tenta uma coisa que não funciona tão bem, no ano que vem a gente vai de novo, assim, isso eu acho muito bonito da Flip, porque é sempre a mesma coisa, aquela cara de que a gente gosta. Eu, quando eu vejo o auditório, eu sempre fico emocionada, a tenda do telão, o auditório do telão, né, que é o aberto na praça, mas sempre tem um ajuste fino para fazer de uma para outra. Esse ano eu acho que essa programação das independentes, ela está muito mais substancial e está muito melhor distribuído. Eu acho que o pessoal vai ficar mais feliz dessa vez também. Bacana. Para a gente finalizar, Ana, a Flip já está na 23ª edição, né? Essa vai ser a 23ª. E quais são os desafios para essa festa se manter relevante a cada ano? Eu acho que está muito atento ao público, né? Um pouco disso que eu te falei, assim, dessa experiência da livraria, da gente entender o que as pessoas estão querendo ler e para onde elas querem ir, mas, sobretudo, um trabalho do educativo, de formação de novos leitores, de ter essa visão, que eu acho que é fundamental, que é uma visão de generosidade com o leitor, né? De sempre conseguir um equilíbrio entre autores que são incrivelmente que trazem pensamentos novos e que são profundos, mas que a gente precisa olhar também para o que é mais popular e olhar para as faixas etárias e falar, não, a gente quer agradar os mais velhos e os mais novos. Acho que essa lição de diversidade para conseguir entender o que é tudo isso junto é fundamental para pensar uma Flip que se mantenha interessante e atual, assim, acho que esse é o desafio, é sempre manter o público ligado e com vontade de continuar com a gente, assim. Ana, muito obrigada pela entrevista e boa festa em Paraty. Muito obrigada, Raquel. Fiquem de olho, vejam online. O recado que eu dou para quem não pode estar é para assistir as mesas online. Não precisa nem ser ao vivo, pode ser ao vivo, porque tudo é transmitido. Mas a programação tem programação para todos os gostos, tem para todo mundo, de todo jeito, assim. Então, escolha o seu e aproveite com a gente também. Isso aí, obrigada, Ana. Obrigada, Raquel. E esse foi o BDF Entrevista. Ele vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 7 da noite. Dá para ver na TVT ou no YouTube do Brasil de Fato. E no nosso YouTube também você consegue assistir os programas anteriores. Até a próxima. Tchau.